Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje comigo aqui para trabalharmos juntos, professora Alessandra. Bom dia, Alê. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, professores, pais. Bem-vindos, a mais essa aula. E tem muita gente aqui já, sabe, Osmar, no chat, dando legal. bom dia. É isso aí, galera. É uma animação mesmo, para mais um dia de recuperação, certo, Osmar? É verdade. Hoje vamos trabalhar a sequência de atividades 2, tá ok? Vai aparecer aí para vocês, nosso diretor vai colocar, tá? A sequência de atividades 2, essa que a gente está trabalhando, e a segunda aula, beleza? Tá? Podemos começar a ler. Vamos nessa. Tá ok. Então, vamos lá. Olha lá o que vai aparecer para você. A gente vai aparecer a habilidade. Travou? Beleza, tá? Nosso diretor vai colocar para vocês, tá? A sequência de atividades 2, a famosa SA2, a segunda aula. E o objetivo desta aula é identificar as diferentes representações de um mesmo número fracionário. A gente vai trabalhar muito essa questão. Utilizar diferentes representações de frações, já conhecem bastante, esse conceito, e relacionar frações e porcentagens e frações com números decimais, bastante comum também. A habilidade selecionada é EF06MA07. Na realidade, ela trata da compreensão, da comparação e da ordenação de frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultados de divisão, identificando frações equivalentes. Não é? É um monte de coisa, né, Alessandra? Então, é impossível a gente trabalhar tudo isso numa aula só. Então, a gente fraciona, ok? Inclusive no material lá no Aprender Sempre, Sim. A ideia é essa, A gente insiste, repete, a gente tem um módulo aí de 8 aulas no material e aqui no Centro de Mídias a gente reduziu para 6, Reduziu não, Enxugou e adequou essas 6 aulas no módulo aí de 6, não é isso, Alessandra? É isso, e a importância de saber operar com esse sistema de numeração, Osmar? Porque vocês trabalharão e utilizarão esse sistema até o ensino médio e depois. Então, a gente precisa, sim, saber muito bem trabalhar com os racionais, até para poder evitar problemas futuros, dificuldades, na verdade. Não são nem problemas, e sim dificuldades futuras. É verdade. Fração, ou frações e as suas diferentes representações, seja ela na forma decimal, seja na própria forma fracionária, na forma pictórica, aqueles desenhinhos lá muito, muito legais, na forma de porcentagens, decimais, elas são muito usuais, são muito comuns, e, inclusive a gente vai ver a atividade, ela propõe exatamente isso. Vai aparecer aí para vocês, tá? A primeira atividade, o título é frações e as diferentes representações, e está lá a atividade 1, tá? Ela está no caderno Aprender Sempre, na página 40, na página 42. Do que trata a atividade? 3 centros de saúde estão na campanha de vacinas contra H1N1. Também é uma gripe, Não é igual esse coronavírus, tá? Mas para essa já tem vacina, Graças a Deus, tá? Então, a HN1, tá? Então, a gente tem 3 postos, tá ok? Tá? O centro A, tá? É o que está aí em verde para vocês. É o que tem o maior número de funcionários. Está com 504 idosos inscritos e já vacinou 126. Então, essa é a primeira informação, tá? O centro A, aí indicado na cor verde. O centro B, que tem uma quantidade média de funcionários, já vacinou 95 dos 475 idosos inscritos. Beleza? É o que aparece aí em roxo, tá? O centro B. Então, a gente já tem o centro A, as informações relacionadas ao centro A, o centro B aí em roxo, e o último aí em vermelho, um vermelho escuro, que tem o menor número de funcionários, e está com 236 idosos inscritos e já vacinou 118, beleza? Qual dos centros está atendendo seus clientes, ou as pessoas que vão lá para serem atendidas, com maior eficiência? Então, aí o que acontece? A gente consegue estabelecer uma relação e uma comparação do centro A, o centro B e o centro C. Existem números, tá?
que a gente consegue estabelecer, fazendo a relação desses números e comparando com os outros centros, qual deles, matematicamente, né, ou proporcionalmente, acho que a gente pode usar essa palavra, ele foi mais eficiente no sentido de atender os clientes. É essa a ideia. Ficou claro, Leo? Eu acho que ficou sim, porque daí, assim, quando a gente pensa na ideia da comparação, a gente vai pensar na quantidade de funcionários, quantidade de idosos atendidos em cada centro e a quantidade de já vacinados em cada centro. Então, a gente vai olhar todas as informações. Seria isso, correto? Perfeito. Aí o centro A ele fornece essas informações, tá ok? O centro B também e o centro C também. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vai dar 4 minutinhos para vocês, com toda a paciência, com toda a calma, né? Os professores se organizarem aí, né? Conversarem com os estudantes, para a gente chegar num resultado legal. 4 minutinhos, a gente já retorna.
Osmar, nós Oi. temos várias interações aqui. Que legal. Só que não tem uma unanimidade aqui, não. 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 Então, ó, o Jefferson, ele falou que é o centro B. B. Os alunos da professora Maria Nilce disseram que é o centro C, pois 118 é metade dos idosos. Legal. Os alunos do professor José também disseram que é o centro C, do professor Luiz Carlos disseram que é o centro C, a Karina do sexto A da Escola Francisco Pereira de Souza disse que é o centro C, mas, por exemplo, a Maria Eduarda, da professora Sônia, certo, e a Yasmin, da professora Alessandra, disseram que é o centro A. Então, se eu continuar aqui, então o Bruno disse que é o C, o Alan disse que é o C, né? Mas a gente tem ainda uma variação aqui entre os diferentes centros. Né? Os alunos João, Suelen, Eduardo e Jennifer, da professora, acho que é Agner, também disseram que é o centro A. Então, tem uma variação grande aqui na opinião deles. Essa é uma atividade interessante, pelo menos no meu ponto de vista, porque ela estabelece aí, a gente consegue fazer comparações. Né? Esse exercício, essa atividade, a gente poderia até ter uma representação gráfica, né? Poderia ser até utilizada em outra habilidade. Diga. Sim, é uma resposta interessante aqui. O professor Hugo, ele disse assim, a aluna observou que eficiência não quer dizer aquele que vacinou mais. É verdade, né? Eficiência não tem a ver com quantidade, né? Então, por exemplo, você percebe aqui, deixa eu ser suspeito, nesses 236 aí, o que acontece, né? Ele já vacinou 118, tá? Então, não é porque os números necessariamente são mais baixos, né, em comparação com o centro A e com o centro B, que necessariamente a eficiência dele seja ruim, tá? Vamos subir a resposta para eles, Ale, tá? Então, o que acontece? Ó, o centro A, e depois a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. O centro A, tá? 126, cadê? O 126, ele é, colocando em verde também, né? Deixa eu mudar aqui, tá? Colocar em roxinho aqui, tá? Então, ó, o 126 é a quarta parte de 504. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. A gente vai abrir uma tela em branco e a gente conversa, tá? 126 de 504, beleza? O centro B, tá? 95, ó, tá vendo? Ó, 95 foram vacinados dos 475 inscritos, tá? Então tem bastante gente inscrita, tá? E uma proporção aí de 95 vacinados. Tá? Já no centro C, o que acontece? A gente tem 118 vacinados, tá? Numa quantidade de 236 idosos. O que a gente conclui, né? E a gente vai falar sobre isso, tá? A quarta parte é inferior à metade, concordam? Cadê? Tá? A metade. Beleza? Então, até aqui, ó, o centro C está ganhando do centro A. Tá ok? A quinta parte é inferior à metade também. Então, para essas situações aqui, ó, tá, a gente sabe que o centro C, apesar de ter a menor quantidade aí de pessoas, né, de idosos, né, a metade deles já foram vacinados. E aí a gente conclui naturalmente que o centro C ele foi o mais eficiente. Mas aí a gente vai montar uma situação para tentar explicar melhor. O centro A aí, tá? Ele tinha uma relação de 126 pessoas vacinadas, num total de quantos? Num total de 504. Me corrija se eu estiver errado ali. E aí, o que você vai perceber? Tá? A gente consegue fazer isso aí através de frações equivalentes. Verdade. Beleza? Então, eu posso fazer essa simplificação, por exemplo, são pares, posso ir dividindo por 2, mas aí o que a gente vai buscar? É interessante aí você perceber, por exemplo, que o 504 ele é divisível por 126. Tá? Então, se a gente simplificar, e eu já estou indo direto, né? Simplificar essa fração por 126, o que você vai perceber? Que 126 por 126 teremos 1 aí. Nossa, muito feio na borracha. Eu sei, eu te compreendo, amigo. Então, a gente tem muito. aqui, ó, 126 por 126 temos 1. E se você dividir 126 por 504 por 126, teremos o 4. Ou seja, foram vacinadas 1
em cada 4 idosos, ou seja, relativamente pouco. Então, a gente consegue representar aí na forma decimal, eles já dominam isso, 0,25 ou 25 centésimos. E veja que interessante, né? Você vai lá multiplicando por 100 e chega à conclusão que apenas 25% dos idosos foram vacinados. Então, veja que interessante como o exercício permite essa variação de interpretação. Beleza? E representar de diferentes formas, né, nesse caso. Porque aí você tem a fracionária, você tem a decimal e você tem a percentual. Perfeito. Né? E é essa a ideia, né? Lembra que o título da aula é as diferentes representações de fração? Então, é essa a ideia. Deixa eu só voltar à outra tela. 95 em 475. Então, aqui no centro B, 95 em 475. E aí, de novo, né? Você pode ir simplificando aos pouquinhos, reduzindo a fração? Pode, sem muitos problemas, né? Termina com 5, tá? Então, a gente consegue simplificar. Mas aí eu vou usar o máximo divisor comum entre eles, né? O maior divisor que serve para o 95 e o 475, que é o próprio 95, Alessandra. Tá? Sim. Então, eu estou dividindo isso aqui por 95, tá? E aí a prática, né? A persistência, né? A repetição é que faz que você perceba isso. Ah, professor, posso ir dividindo, simplificando aos pouquinhos? Pode, não tem problema nenhum. Fala. Era isso que eu ia falar, porque tem professor aqui falando, mas o sexto ano não simplifica assim direto. Tudo bem, a gente sabe que tem alguns alunos que têm um pouco mais de facilidade de fazer a simplificação direta. Isso. E alguns que farão passo a passo, o que não tem problema nenhum. Porque, de qualquer forma, chegaremos no mesmo resultado. Pelo menos é o que estamos esperando, né? Sem problemas. Professor, eu posso dividir por 2 e fazer essas divisão sucessivas? Pode, não tem problema nenhum. Beleza? Tá. Professor, posso ir dividindo por 5 aos pouquinhos? Tá? Pode, sem problema nenhum. Então, aqui chegamos aonde? Chegamos em 1/5. Se você pegar e dividir 1 por quinto, chegamos aí aonde? No 0,2. Quando multiplicamos por 100, chegamos aí num percentual de apenas 20%. E você sabe que da questão do percentual, as professoras Maria da Graça e Marina colocaram aqui que os alunos delas responderam na representação percentual. Que legal, bom, né? Muito, muito legal. Daqui, dessa primeira fração, você já consegue, dependendo da prática, dessa. E a gente vem falando tanto de frações, né? E vocês são testemunhas disso. A gente vem falando tanto de frações desde o primeiro bimestre, a gente vem trabalhando essa questão, né? Ela é bastante recorrente mesmo. E aí, naturalmente, o que acontece? Chega uma hora que o nível, né, do exercício, ele tem que aumentar um pouquinho, né? Não dá para ficar a vida inteira, né? Ficar falando, enfim, aquela coisa toda. Mas é essa a ideia, a aula indo, a atividade indo num determinado crescente, beleza? Então, aqui chegamos nos 20%, e aí a gente chega a que conclusão? Que apenas 1 em cada 5 idosos foram vacinados. Ruim também, Sim. Beleza? E aí, no centro C, deixa eu voltar, eu esqueci os números, 118, não é isso? Tá? 118, num total de 236. Então, temos aqui 118 idosos, num total de 136. 236. Deixa eu apagar aqui. Borracha. 236. Ok? Então, temos aqui o 236. E aí, de novo, olha o professor Osmar, simplificando por 2, aos pouquinhos pode, não tem problema nenhum. Já vou usar o máximo, o maior deles, que é o próprio 118. E o exercício, ele é proposital para isso, tá, gente? Vocês vão perceber isso, né, da pessoa fazer essa divisão e ter essa percepção. Temos aqui 1 sobre 2, aí melhorou bastante, né, Alessandra? Sim, muito. Em cada 2 idosos foram vacinados, portanto, aí temos o famoso 0,5, que quando multiplicado por 100, chegaremos aí nos 50%. Parabéns, tá? Pessoal lá do posto C, apesar de ter a menor quantidade de funcionários, foram os mais eficientes. Exatamente. E você sabe, Osmar, a professora Madalena ela colocou assim, mas pode também dividir a primeira fração sem simplificar. Pode. Não, né? Isso é fato. Mas, assim, é o que a gente fala. A gente vai procurando mostrar algumas formas, né? E a ideia do escolher aquela com a qual a gente mais se identifica, no caso o aluno,
mais se identifica para poder resolver. Mas eu poderia fazer a divisão direto? Poderia, não tem problema nenhum. É que a gente quis representar e mostrar por meio da fração, né, da forma irredutível da fração, como que seria essa relação de 1 para 2, 1 para 5, 1 para 4... Não é isso, Osmar? É verdade, né? Na realidade, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que mostrar os caminhos. Que opção que você vai seguir? Nossa, aqui você melhor se adapta, a que você acha mais interessante, a que você acha mais prática, mais... Exato. Caramba, do jeito que você quiser, desde que chegue ao resultado esperado, e é essa a proposta. Beleza? Vamos para a próxima, Lê? Vamos nessa. Olha lá, vai aparecer para vocês aí a próxima atividade. Atividade 2. Essa é mais tranquilinha, viu? A mãe de Carlos fez uma pizza de calabresa e a dividiu em 10 pedaços. Por que vocês gostam de comida essa hora da manhã, gente? Não é muito convencional, mas dividiu em 10 pedaços. Não tem pra... A gente já comentou muito isso, né? Você pode dividir a pizza em quantos pedaços você quiser. Não tem muito problema, tudo bem? Então ela pegou a pizza e dividiu em 10 pedaços iguais. O Carlos comeu 2 pedaços dessa pizza, e aí a gente quer que vocês representem na forma fracionária e decimal a quantidade de pizza que Carlos comeu. 2 minutinhos, bem mais tranquilo, né? Sim. A gente aguarda. Olha, a resposta aqui está da seguinte forma, e de uma forma unânime, na verdade. Legal. Né? 2 décimos, que seria 1/5, correto? Que aí teve gente que já colocou, você pediu, né, a fracionária e a decimal. Mas teve gente que colocou a fracionária 2 décimos, ou 1/5, 0,2. Beleza. Né? Ou 20%. Já colocaram completíssimo. Completíssimo, tá? É legal, vocês vão perceber que, na realidade, essa aí vai ser outra pergunta, mas, enfim, a gente vai trabalhar, tá? Então, o que a gente tem aqui? É normal. Tá? O Carlos comeu 2 pedaços num total de quantos? Num total de 10. Né? E aí, como o pessoal sempre gosta, né? Aqui temos uma simplificação bem tranquila, né? Bem tranquilinha. Então, temos 1/5, também conhecido como 0,2, né? 2 décimos, no caso. Isso. Aqui. Ele comeu uma parte, né? 2 partes em 10, comeu uma parte em 5, ou comeu 2 décimos da pizza, ou simplesmente comeu 20% dela. Beleza? Beleza. Vamos na sequência? Tá, ok. A atividade
2, tá ok? A mãe de Carlos fez uma pizza, o enunciado é o mesmo, o problema, a pizza de calabresa, e a dividiu em 10 pedaços iguais. Carlos comeu 2 pedaços dessa pizza. Na letra A, nós queremos saber o que é solicitado no problema, a questão da leitura e da compreensão do que está sendo pedido, tá ok? A gente lembra que a gente fez essa mesma atividade ontem com outro problema, beleza? E na letra B, ele diz assim, a pizza foi dividida em quantos pedaços? Todos do mesmo tamanho? Lembrando que essa atividade está no caderno do aluno, lá do Aprender Sempre, da página 40 e 43. 2 minutinhos, Alessandra, a gente já retorna com as respostas. Tranquilo, né? Olha, Osmar. Oi. Então, por exemplo, os alunos da professora Márcia disseram, na letra A, quantos pedaços, né, porque são pedaços grandes, Carlos comeu. Legal. E na B, sim, foi dividida em 10 pedaços iguais. Os da professora Márcia só responderam que na letra A é a quantidade que Carlos comeu. A Yasmin, lá da escola Ari Correia de Ourinhos. Legal. Ela ainda está com a resposta da atividade anterior e a gente viu que está certinha. Beleza. Parabéns. E a Joyce Rafaela, do 6º ano A do JEP, lá de Paraguaçu Paulista, ela respondeu que são 10 pedaços caridosos. Ai, que legal. Né? Então, a gente tem aqui... E a maioria colocou isso, tá? Os 10 pedaços, que são todos do mesmo tamanho, legal. Sim. E a resposta A também correta. Beleza. Tá? Vamos subir a resposta aí para vocês. O que é solicitado no problema? A resposta é representar a parte que Carlos comeu da pizza usando a representação fracionária e decimal. Tá? Foca muito na leitura, né, e entender o que está sendo perguntado. Não é o acaso, é proposital. Tá? E a pizza foi dividida em quantos pedaços, todos do mesmo tamanho? Sim, a pizza foi dividida em 10 pedaços, todos do mesmo tamanho. Né? Algo retórico, aí, meio óbvio. Beleza? Tá? Vamos lá para a atividade 2 também, a leitura é o mesmo. Aqui onde está A, você entenda C, tá? Um erro de digitação desse professor. E onde tem B, você entenda D. Tudo bem? Represente na forma de fração a parte da pizza que Carlos comeu, sem muitas novidades. Aqui já é resposta, né? 2 décimos, né? Até porque eles já estavam respondendo aqui, viu? Tá, eles já colocaram. Tá, vamos fazer junto essa aí, tá? E aí a gente deixa a letra D para eles, tá ok? Cada um dos pedaços da pizza corresponde a 0,10 ou 10 centésimos. Isso corresponde a que fração da pizza? Então, gente, só a letra D para vocês responderem aí em 1 minutinho. Pode ser? Beleza. Beleza. 1 minutinho, a gente já retorna só com a letra D, porque a letra C a gente já fez bem tranquilinha, né?
Olha, Osmar, Oi. a maioria respondeu da mesma forma, mas eu vou pegar uma resposta aqui. A aluna Legal. Ana, da Escola São Judas Tadeu de Campinas, respondeu sim. Sim. Cada pedaço é 1 de 10, ou seja, 1/10 Perfeito. na forma decimal, ou fracionária, 1 sobre 10, igual a 0,1 ou 1/10 na forma decimal. Que legal, beleza, tá? Então aqui na letra A, aqui na letra A é letra C, tá? E na letra B, que não é C, é D, tá ok? Olha lá, subiu a resposta. 2/10, né? Foi a fração da pizza que o Carlos comeu. Isso a gente já sabia, já tínhamos comentado anteriormente, tá ok? Tá? E cada um dos pedaços da pizza corresponde a 0,10 ou 10 centésimo. Isso corresponde a que fração da pizza? Sim, a pizza foi dividida em 10 pedaços iguais, de modo que cada pedaço corresponde a 0,10 ou 10 centésimos. E aí, se você fizer a conversão para a fração, chegamos à conclusão que é 1/10 da pizza. Sim, cada um dos pedaços da pizza corresponde a 0,10, porque ela foi dividida em 10 partes. Perfeito? Tranquilo. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos nessa. Frações, tá? As diferentes representações, tá? Olha, aparece mais uma vez, tá? Atividade 3, represente os números a seguir na forma decimal. 2 minutinhos para eles, Ale, tá? Ah, professor, posso usar a calculadora? Ah, de repente até pode, né? Mas vai na raça aí, faz o que você conseguir em 2 minutinhos, né? Eu sei que são 6, tá? Mas tenta fazer e manda as respostas que vocês conseguirem. A gente já retorna. 2 minutinhos. Galera, a gente até sabe que o tempo foi pouco, a gente tem essa noção. A Ângela, a professora Ângela falou que eu estou acelerada. E já te falou, muita calma nessa hora. Calma, Osmar. Tá? Então, calma, Osmar. Então, assim, ó, vou falar algumas respostas, tá bom? Os alunos da escola professor Francisco Teodoro de Andrade, legal, né, da professora Márcia, 8/10, 35 centésimos, 75 centésimos, 4/10, 1 inteiro e 1/10, 1 inteiro e 5/10. Do professor Mário, responderam a letra A e a letra B. Do professor Pedro também, 8/10 e 75 centésimos. Da escola Francisco Molina, respondeu tudo também. 8/10, 35 centésimos, 75 centésimos, 4/10, 1 inteiro e 1/10, 1 inteiro e 5/10. Da professora Cleonice, teve vários alunos aqui de várias escolas que conseguiram responder todas elas. Legal, tá? Então, essa atividade é bastante
tradicional, né? Bastante comum, divisões convencionais, né? Então, assim, se a gente for imaginar que a pessoa usou a calculadora, sai com muita rapidez. Mas, assim, como eu mesmo tinha falado, a ideia é fazer na raça. E aí é que está o foco, lógico, demora mais um pouco mesmo, tá? Tudo bem? Então, assim, perceba que essas atividades a gente retira do caderno do aluno, lá do Aprender Sempre, e às vezes a estrutura dele não permite uma amplitude maior de tempo, infelizmente. Tá, ok? Mas eu estou calmo, vamos devagar. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos ver a resposta, Alessandra. Tá? Olha lá. Calmo é ótimo. Tá? Olha lá, 0,88 décimos. E aí você pode ter aquele jeitão tradicional, né, de fazer a divisão. 4 dividido por 8, por 5, né, Osmar? Onde você arrumou esse 8, meu filho? Tá? 4 dividido por... Você tem certeza que você está calmo? 4 dividido por 5. E aquele jeitão tradicional. 4 não dá para dividir, não. Então, eu coloco um 0, desequilibrei tudo, acrescento 0 e uma vírgula. Aí a conta já era, né? Só pensar na tabuada do 5. 8 vezes 5, 40. Para 40, resto 0. Pronto, tá? Tranquilo. Já era essa aí. 0,8. Vamos fazer outra aqui, Alessandra? Tá? Então, ó, 7 sobre 20. Então, a gente pode fazer 7 dividido por 20. Tá? E aí é legal o pessoal trabalhar essa questão, né? Fazer isso. Talvez aí demanda mais um pouquinho de tempo mesmo. Então, temos aqui, ó, 70, 0, pronto. Equilibrou tudo, vida normal. 3 vezes 20, 60, né? 60 para 70, faltam 10. Aí eu baixo outro 0, né? Esse baixar outro 0, né? Aquela forma tradicional de você acrescentar aí, multiplicar por 10, tá? Então, aqui temos quanto? Temos o 5, 5 vezes 20, 100, tá? Resto 0. E todas, né? Elas seguem por esse caminho. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Dá tempo de fazer mais uma? Então, vou pegar aqui, ó, por exemplo, o 9 por 6. Então, eu vou pegar o 9 e dividir por 6, tá ok? Então, eu tenho o 1, tá? 6 vezes 1, 6, para 9 faltam 3, baixa um 0, que não existe, né? Entre aspas, né? E aqui a gente colocou a vírgula para compensar, 6 vezes 5, 30, para 30 nada, portanto, temos aí 1,5. Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeitão, né? Sim, a professora Meire disse, professor Osmar, agora sim. Agora foi com calma, né? Agora foi com calma. E um beijão para os alunos da escola Francisco Nardi Filho, lá de Itu, que estão acompanhando e participando aqui do nosso chat. Legal, mas isso aqui a gente costuma dizer que é uma sala de aula de outra forma sem aluno, porque acontece tudo que acontece dentro de uma sala de aula, vocês não têm noção. Inclusive com relação ao tempo, né? Você planeja aquela atividade, vou fazer tal bonitinho, tá? Às vezes não dá tempo, então é assim que a coisa flui. Tudo bem? Mas é essa a ideia. Acompanhe essas atividades pelo material que vocês têm. Se não tem o material, perceba que essa foi uma aula que você conseguiria tranquilamente acompanhar pelo caderno e fazer as atividades. Beleza? Beleza. Tá. Osmar, tem Oi. Um monte de professor aqui pedindo para mandar beijo para aluno. Gente, eu não vou conseguir citar todas as escolas não, tá? Mas, ó, um beijão para todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem participando aqui com a gente e com os professores de vocês, que isso daí também é fundamental, né, Osmar? É verdade, né? Somos um por todos, né? Para ser redundante, né? Um por todos e todos pelos nossos estudantes e todos por São Paulo, pela educação de São Paulo. Nosso diretor vai colocar aí o QR Code para vocês fazerem a avaliação da aula, tá ok? Aparece lá o QR Code, aparece um link também. Faça seus comentários, deixe a sua opinião, que são sempre muito, muito importantes e bem-vindas para nós aqui do Centro de Mídias. Ale, eu me despeço. Até a próxima. Valeu, Osmar, galerinha. Até a próxima.